salve, rapaziada! Beleza? Estamos começando o nosso quadro Melhor da Vida com meu amigo Rony Santana. Tudo bom, meu amigo? Tudo jóia, Daniel? Muito Cara, prazer estar aqui com vocês. Cara, maravilhoso. E os últimos papos têm realmente feito eu abrir minha mente para muita coisa. Espero que tenham conseguido entender o que a gente tem falado. Espero que tenha conseguido atingir aí a vocês, a alguma dúvida que vocês tenham. Então não deixem de procurar o Rony. Pode estar entrando lá no @Rones, Santana Rony. Santana Rony. Tá procurando ele, mandando mensagem, trocar uma ideia, marcar uma hora com ele aí para vocês poderem fazer uma avaliação, né? Isso. E tá aí marcando para frente aí uma... É consulta que fala, Rony? Desculpa a ignorância. Consulta psicanalítica. Consulta psicanalítica. Ronizão, hoje a gente vai abordar um tema que também ficou muito forte durante a pandemia, né? Que foi as crises de ansiedade, que é algo que assolou também junto com a depressão, a pandemia. E eu queria que você falasse um pouco, cara, o que é primeiro, né? A ansiedade. A ansiedade, ela é a previsão do medo futuro, vamos assim dizer. Ele é um distúrbio que todos nós passamos em certo momento da vida. Todos nós passamos por ansiedade. Desde a época que nós apresentávamos um trabalhinho lá na escola, na 8ª série, que você tinha que ir ali na frente, já vinha aquela preocupação de você falar em público, de apresentar um trabalho na escola. Então, já dava aquele friozinho na barriga, aquelas mãos suadas. É um princípio da ansiedade. Todos nós, em algum momento, já passamos por ansiedade. Vou te dar um exemplo bem claro. Você tem que fazer uma viagem no outro dia, você nem dorme à noite. Verdade. Passeios de escola, lembra? Exato. São ansiedades, são pequenos distúrbios, mas é normal. É normal isso acontecer. O que não pode acontecer são a ansiedade profunda, né? Que aí já é um problema realmente patológico. Além do que estar por vir, existe outros gatilhos para a ansiedade? Assim, existem vários sintomas que nos indica que nós estamos sofrendo de ansiedade. Por exemplo, mãos úmidas. Vamos criar aqui uma situação X. Você está com uma dor no estômago e você precisa fazer um exame médico. E você já começa a pensar, posso estar com câncer. E aí você já começa a criar uma neurose na sua cabeça de que você tem a possibilidade de estar com câncer. Então você já não começa mais a viver por causa desse medo. Você começa a criar um medo de algo que nem chegou ainda. Você vai fazer o exame mês que vem, mas você já está criando um medo aqui na sua cabeça e aí começa a soltar os gatilhos. Não, vai ser depressão, ou vai ser um câncer, vai ser um câncer, vai ser um câncer. Aí você já começa a pesquisar os casos de câncer na sua família e aí começa a criar todo esse embaralho na sua cabeça. E a ansiedade é isso, ela é medo de algo que nem chegou ainda, nem aconteceu ainda. E que na maioria das vezes nem acontece. Entendi. Ô, Rony, é possível que agrave uma doença devido à ansiedade? Muitos casos de ataque, o corpo sente Ai, não. as reações físicas e emocionais no corpo. Hoje tem tanto ataque de ansiedade que as pessoas vão parar nos hospitais, nos pronto-socorro, chegando lá tendo que tomar um antidepressivo. O médico tem que recomendar um antidepressivo, porque a pessoa tá tão agitada, já não consegue dormir, já não consegue mais ter paz na vida. Então, o seu sistema imunológico já começa a baixar por causa disso. Você vai ter variação de humor por causa disso aí. Um momento você está feliz, outro momento você já está em pranto. É algo realmente que muda o nosso físico e o nosso emocional. Entendi. É perigoso, por exemplo, a pessoa ter um quadro de câncer e ansiedade piorar também? No caso, assim, a ansiedade piorar a doença ou câncer. Não exatamente, porque existe algo clínico, né? Não exatamente assim que a ansiedade vai fazer o câncer piorar. Pode fazer no caso da depressão. Entendi. Quem é depressivo tem quadros de sintomas altíssimos de ansiedade. Uhum. Por causa vem os pânicos, vem os medos. Então, essa mistura de pânico, medo, ansiedade deixa qualquer um maluco. Não, entendi. E além do sintoma da mão suada, quais outros sintomas que a pessoa pode reparar
Principalmente aquela pessoa que não sabe que tem, né, a crise de ansiedade, a ansiedade. Um dos principais é a diarreia. É sério? Diarreia, Interessante. o cara solta o intestino na mesma hora. Eu vou até te contar uma situação comigo. Eu estava viajando no Mato Grosso e nós estávamos numa pista. Você sabe que no Brasil tem a numeração da quilometragem. Sim, De sim. 2 em 2 quilômetros, um para um lado, outro para o outro. Sim. Então, ímpar de um lado e par do outro. Então, você vai meio que acompanhando aquilo ali. Nós não usávamos GPS no Brasil, então você acompanhava a quilometragem para chegar de acordo com aquelas plaquinhas. Sim. 200 quilômetros, 198, você vai... E eu estava numa pista em Rondonópolis, passando por Rondonópolis, e tinha que entrar no estado de Goiás. Então, quando você vai de Goiás para o Mato Grosso, chegando em Rondonópolis, a pista é reta. Ok. Quando você vai retornar, você tem que entrar numa rotatória para pegar outra rodovia. E eu continuei reto. E a numeração mudou repentino, tipo, tá no 220, caiu para 150, vamos assim. Na hora já veio aquela desarranjo no intestino, eu falei, caramba, Passei da entrada. errei a estrada. Isso me causou um problema grande. Então, assim, já veio aquele sintoma da ansiedade, fala, poxa, eu errei. E aí você já fica preocupado. Era tudo tranquilo, para o carro, pede informação, mas você fala assim, poxa, eu errei agora, vou perder a estrada, meia-noite, o que eu vou fazer da minha vida? Então, te liga um monte de gatilho na sua cabeça, por algo tão simples. Mas a diarreia é um desses sintomas bem, bem típico. Mão suada, boca seca, taquicardia, tremedeira, são vários espasmos, perca do sono, por exemplo, no caso você vai viajar no outro dia, você tem que fazer uma viagem, você tem uma entrevista de trabalho, você acaba perdendo o sono durante a noite, você começa a pensar muito naquilo dali, então você vê que é um problema de ansiedade. Mas tudo bem, a ansiedade é normal, todos nós temos ansiedade. O problema é que quando essa ansiedade se torna patológica na sua vida, ela começa a te levar para os hospitais, ataca tanto, 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 que você já não se alimenta direito, você já não dorme direito, você vive em função da ansiedade. E aí você tem que evitar locais que te provocam ansiedade. Você quer evitar esses locais. O medo de estar ali é tão grande que você quer evitar esses locais que te provocam ansiedade. E aí muda toda a sua rotina de vida. Entendi. Vamos supor que eu estou tendo ali um início de crises de ansiedade e certa vez entrevistando uma pessoa, ela disse que tem alguns gatilhos que dá para usar que ajuda, que é tipo gelo, né, passar gelo, chupar gelo, essas coisas. E tem alguns outros gatilhos que podem ser usados para Então, ajudar ali naquele momento, o no ideal início. o ideal é você saber o que fazer na hora que dispara o gatilho da ansiedade. Você tem que saber identificar. Uma vez que você sabe identificar esse gatilho, você pode fazer ali uma terapia. A terapia mais simples é da respiração. De você aprender a respirar, controlar a sua respiração. Você para, dá aquela inspirada. Porque isso vai te fazer com que o seu cérebro, oxigenar o seu cérebro de, de, é, de forma mais abrangente. E isso vai acalmar os seus nervos. Os seus nervos vão voltar no lugar calmo, que não é nenhum medo, não existe nenhuma ameaça na hora ali. Por exemplo, quando você identifica o medo, o que é o medo? O medo, ele é por causa de uma ameaça iminente, que você corre perigo de vida, e você foge ou enfrenta. A ansiedade é por um medo irreal, que ele não está ali. Vou te dar um exemplo. Nós que vivemos aqui nos Estados Unidos, temos a preocupação de pagar o aluguel. Se você fica uma semana em casa sem trabalho, você já começa a pensar, poxa, meu aluguel está chegando. Dia 1º está chegando, o que eu vou fazer para pagar meu aluguel? E aí já começa a disparar esses gatilhos. Nem chegou o dia 1º, talvez você ainda está no dia 10 ainda. Tem mais 20 dias. Se você souber administrar o seu pagamento até chegar esse período, você vai conseguir pagar seu aluguel em dia sem nenhum problema. Mas se você se deixar levar por isso, ela vai desenvolver a síndrome da ansiedade, os ataques de ansiedade. Então, nessas horas, respira, calma, que eu ainda tenho 20 dias para resolver isso. Mas existe pequenas técnicas que podem ser aplicadas ali na hora, como eu dei o exemplo da questão do gelo? Existe a terapia, as psicoterapias tratam justamente disso, de
relaxamento do seu cérebro. E isso vai fazer com que o seu corpo se relaxe junto. Aquela tensão que você está, você vai fazer uma terapia, e a terapia nada mais é do que te levar a você relaxar em situações de extremo estresse. Então, na verdade, o que você está querendo dizer é aprender a ter o autocontrole. Isso, uma vez que você tem o autoconhecimento de que você está passando, está entrando numa ansiedade, num ataque, você tem que aprender a se autocontrolar. Não é fácil, porque senão não haveria ninguém com ansiedade. Mas nós temos que aprender a controlar. Por quê? O corpo, ele está apto a suportar pequenas ansiedades, pequenos níveis de estresse. Por exemplo, o que eu te falei, daquele trabalho que você apresentava lá na escola. Lá na 8ª série, na 7ª série, você tinha que apresentar um trabalho na frente ali, dava aquela ansiedadezinha e tal. Mas você sobreviveu a tudo isso, está aqui hoje. Forte, firme, saudável, crescendo. Então você suportou isso, certo? Mas se você deixar levar em altos níveis e você não aprender a controlar isso, é que te vai levar à chamada ansiedade patológica, que é aquela que de fato vai fazer mal para a sua saúde mental. Entendi. E dito isso, é possível então controlar então a ansiedade, mas desde que ela esteja no primeiro nível, vamos dizer assim. Sim, antes, porque assim, se você estiver no primeiro nível, você não precisa tomar um antidepressivo. Entendi. Mas se o negócio ficar muito sério, você tem que ir para o hospital, o médico vai identificar, você está com ataque de ansiedade, você precisa tomar um medicamento para que você possa se acalmar os teus nervos. Mas você precisa fazer as terapias para poder aprender a lidar com a ansiedade. Você precisa fazer as psicoterapias, é justamente isso, a controlar esses momentos que vem a ansiedade no seu dia a dia. Como que está interligado ali o medo e a ansiedade? Eu falo que o medo e a ansiedade, eles andam de mãos dadas. Só que ele tem que se aprender a dividir. Porque o medo é algo na hora. A ansiedade é o futuro. Você nem sabe se ainda vai passar por isso realmente. Sim. Mas você criou um medo do futuro. Poxa vida, meu dia primeiro está chegando, eu já não sei mais o que fazer, meu Deus. E aí começa a criar neuroses na sua cabeça. E essas neuroses vai começar a afetar a sua saúde mental, a sua qualidade de vida. E você realmente vai afetando até o seu dia a dia no trabalho. Porque você já não dorme. Vou pegar um exemplo. Você atacou ali a sua neurose durante a noite, a neurose da ansiedade te atacou durante a noite, você não teve uma boa noite de sono e você vai trabalhar no outro dia, parece que um caminhão te atropelou. Você vai render no trabalho? Não vai render. Aí o patrão fala assim, esse cara hoje eu tô pagando ele, mas não tá compensando eu pagar ele não. E aí, vou ter que dispensar esse cara. Olha o problema que ela vai gerando na sua vida. Olha aquela preocupação desnecessária por algo que você talvez nem vai passar ainda por aquilo. Provavelmente você não vai passar por aquilo dali. Você trabalhou muito tempo no meio da construção. O que você observava no meio ali dos amigos, dos coworkers, né? Da galera que trabalha ali na obra, assim, quanto a essa questão deste assunto? Eles conversavam a respeito? Era algo que eles entendiam? Ou é algo que a comunidade brasileira ela meio que faz vista grossa e no final acaba não procurando o tratamento? Veja bem, as pessoas têm medo de contar os seus problemas. Sim. E, vamos assim dizer, ninguém quer ser taxado como um cara que tem ansiedade. Quando você fala assim, o cara tá com depressão, tá com ansiedade, tá com pânico... Todo mundo que vê um homem com depressão já acha que é frescura, já acha que é frescura, exatamente. Esse é o problema. Então já tem um pré-julgamento. Então você não vai falar para qualquer um. Você não vai chegar com o seu colega de trabalho, a não ser que você tenha intimidade com ele, para se abrir para ele. E o medo de ser zombado, o medo de... vamos assim, de ser zoado pelos colegas. Então a pessoa acaba se fechando em si mesmo. E a maioria das pessoas aqui na América, elas vivem só. Eu acho que eu falei num podcast anterior que o maior medo é de chegar no Thanksgiving e dormir até o ano novo. Para você estar longe da família e você não ter que passar por isso, sozinho dentro de casa. Imagina, um dia que todo mundo está celebrando, você está dentro do seu quarto. Então, dentro do trabalho, que a gente convive há muito tempo, já são 5 anos, convivendo, é difícil as pessoas se abrirem com você. É muito difícil. Talvez seja realmente por esse medo de ser zombado, ou pelo fato de não ter a confiança necessária naquele colega para se abrir com ele. Você acha que
o mesmo grau de depressão, ele é menos levado a sério quando é no homem do que numa mulher? Ah, é bem. Assim, na mulher a gente é mais aceitável. O homem já tem aquele negócio de ser macho, de ser o macho alfa, de ser aquele cara que. Bom, vamos dizer assim, um cara. O homem, ele é o provedor da casa, certo? Normalmente o homem é o provedor da casa. Então, tipo assim, é o cara que tá ali pra ser coluna, pra suportar tudo. Então nós já criamos um pré-julgamento em cima do homem. Não, o homem tá fazendo isso é porque é frescura. E a mulher é mais aceitável, porque é o sexo frágil, né? Então, o sexo frágil, a gente fala, nós entendemos melhor. Mas nós temos que entender que tanto o homem quanto a mulher passa pela mesma situação. Problemas psíquicos é tanto num quanto no outro. É uma doença como qualquer outra doença, qualquer outra enfermidade. Eu posso ligar ao aumento de suicídios de homens a essa falta de importância que não dão ao momento de dificuldade dele ali quanto à depressão, crise, essas coisas? Ah, sem dúvida, porque uma vez que você não se abre devido a essa ansiedade ou pânico ou até mesmo a depressão, você corre um sério risco de morrer com aquilo dali sem abrir o seu coração para ninguém. E aí, por causa desse preconceito que nós mesmos geramos, chamando a outro cara de fresco, que isso é frescura, é falta de trabalho, as pessoas não vão procurar um tratamento. O cara não vai no especialista, não vai ali para poder, porque a família, em vez de ajudar, está julgando. É por isso que eu sempre falo, gente, a mulher, a esposa, é que mais conhece o marido. O marido é o que mais conhece a esposa. Quem mais conhece os filhos são os pais. Então são essas pessoas, você tem que observar. Hoje é importantíssimo observar a saúde mental da sua família. Cara, mas concordo em partes. Num- Vamos dizer o seguinte, por exemplo, meu pai e minha mãe, tá? Eu lembro que minha mãe, ela usava, vou te levar no psicólogo porque você é doido. Então, tipo, psicólogo é pra doido. Sim. Então, geralmente, pelo menos os mais antigos, eles não têm essa cabeça. Então, eu concordo com você em partes, para uma família que é mais estudada, mais inteirada, mas discordo em partes também, porque nem todos têm esse mesmo conhecimento. O meu pai, ele é um cara que nunca, não lembro de dele demonstrar fraqueza. Não lembro. Pelo contrário, as poucas vezes que ele precisou mostrar alguma coisa, ele mostrou ser um verdadeiro leão, um alfa dentro da vida da gente. Eu lembro de uma cena onde passou um carro então, era uma caminhonete e tinha umas meninas em cima da caminhonete, uma delas era uma amiga minha, eu acenei. E o maluco tava chapado, drogado, ele desceu do carro e veio na minha direção. Só que eu era moleque, eu tinha uns 17, 16 anos. Ele veio na minha direção. E meu pai é um cara que, se um dia você tiver oportunidade, ele é um cara muito de boa. De boaça, mano. Ele senta com qualquer um, senta no chão pra comer. E eu nunca vi aquela expressão no meu pai. Então ele mudou assim, ei, irmão, vai arrumar problema com o garoto, vai arrumar comigo. Desse jeito. Aí, enfim, teve a discussão e foi embora. Então ele é um cara que ele nunca falou sobre essa questão de psicológica, de ansiedade, de depressão, porque era algo que, pra gente, pra mim, que cresci desse jeito, sendo criado assim, era algo que era da mente, era um momento que, se você trabalhar, melhora. É. Entendeu? Então, assim, às vezes você procurar ali o familiar, me desculpa, mas eu acho que não é o caminho, porque eles não estão aptos, às vezes, para. Porque uma vez que a pessoa sabe a sua intimidade, ela não dá tanta credibilidade pelo que você está passando. Não, mas o que eu quero dizer é o seguinte: é que quem mais conhece o esposo é a mulher. Então ela pode identificar isso daí. Talvez ela não tenha um conhecimento de que aquilo ali seja uma doença. Cara, eu vou seguir, mas eu continuo discordando. Sim, não, o que eu falo assim, quem mais conhece são eles. Porque às vezes as maiores críticas vêm de dentro da casa dos filhos, sim, entendeu? exatamente. Mas é porque nós descredibilizamos a pessoa por ter intimidade com ela. Falar, você. Mas esse é o problema. Então, por isso que eu falo de novo, que eu acho que não é o caminho você procurar esta.
Talvez não seja... é procurar, o- é a o- pessoa que deveria te ajudar. Aí vem a questão que eu falei. Se é uma família mais estudada, com a Tem cabeça mais mais aberta, tem informação. mais informação, concordo. Sim, Massa. sim, sim. Mas lembra do exemplo que eu tava te dando sobre aqueles da igreja lá, que eu sou do meio da igreja, eu cresci no meio evangélico, sou evangélico, que você... o que eu vou procurar para um homem se Deus pode me dar? Que eu vou abrir Sim, minha sim. vida para um Pra um cara que homem tenha se- pecador, assim, Tanto quanto eu. entendeu? Então, assim, você vê muito disso, e eu falo porque eu vejo muito disso. Então, por eu ver e por eu ter vindo de uma família muito forte nesse sentido, avessa a esses tipos de coisas, tratamentos e tal, falar sobre o assunto era realmente motivo de chacota, Sim, literalmente. sim. Então, até eu entender que um dia eu tive uma crise de ansiedade, eu tô tendo esse negócio mesmo, mano? É sério? Calma aí, o que que tá acontecendo? Eu não conheço esse bagulho. E depois de velho, entende? E falar com quem tava perto de mim, falar assim, não, isso é frescura. Entendeu? Isso é frescura. É, E aí a resposta, ela vir de pessoas de fora. Que aí eu começar a nesse falar. caso que você está falando, por exemplo, eu tive depressão em 2013, eu não comentei com ninguém. Porque o dia que eu tentei comentar, eu falei, não, é frescura. Você me entende? Então eu sozinho, com a amiga minha, que ela tinha depressão, eu perguntei a ela, como que é? Ela falou, é assim, 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 assim. Eu falei, o que você me recomenda? Procura um psicólogo que ele vai te ajudar melhor. Eu marquei um psicólogo, aí falei com o psicólogo, ele falou assim, o seu caso está realmente se agravando e vou te passar para um psiquiatra. Falei, então já posso ir para camisa de força, né? Então, eu falei com o psicólogo, falei, então, meu caso já é de camisa de força já. Aí ele até riu, brincou e falou, não é para tanto, mas se você não tratar, sim, pode chegar a esse nível. Então, assim, as pessoas, em geral, não estão preparadas, a família, não está preparada para lidar com esse tipo de situação. Tem melhorado muito porque a informação tem chegado e, vamos assim dizer, hoje não é só informação, nós temos casos de pessoas que tentam suicídio do nosso lado. Eu aprendi uma coisa, a depressão só deixa de ser frescura quando ela atinge a sua família. Aí fala, realmente existe. Quando você perde um parente, você perde um amigo muito próximo, aí a depressão, a ansiedade, ela deixa de ser frescura, de ser só um mito, quando realmente atinge a nossa casa. Entendi. Então, realmente, eu reforço até, inclusive, quem estiver assistindo, quem for ver esses vídeos, cara, se você não estiver se sentindo bem, não precisa nem falar com seus parentes primeiro. Procura direto um profissional. Eu não tive a oportunidade, Rony, de falar com um profissional. Tive que descobrir por mim e tratar por mim mesmo. Mas eu sou a exceção à regra. Porque, cara, uma coisa que me ajudou muito foi os esportes. O jiu-jitsu, o Muay Thai. Então, quando eu me vi assim aqui na América, e foi bem logo após assim, o início da pandemia, a pandemia inteira e o final dela, que eu me senti muito, muito mal mesmo. Eu falei, cara, tem um negócio muito errado comigo, eu preciso fazer algo. E eu me entreguei ao esporte novamente, ocupei a minha mente, só que ao mesmo tempo tinha o outro lado, que você, enfim, que você tá pensando ali só em você, o individualismo. Sim, sim. Só que o meu individualismo naquele momento, ele era necessário, porque se minha saúde mental não tivesse boa, todo o resto desandava. Entende? Então, assim, eu como pessoa comum, se eu souber de alguém, eu perceber que alguém está ali com uma crise de ansiedade ou uma possível depressão, a primeira coisa que eu falo, cara, procura um profissional. Se você vê só o profissional, beleza, e se vira. Mas, assim, se você quer realmente, pelo menos, tentar, procura um profissional, velho. É quando a luz queima na sua casa, você chama o eletricista, né? Entendeu? Se a sua torneira quebrou, você vai ligar pro plombeiro para ir lá trocar a torneira para você. Exatamente. Então, por isso que quando você fala família, eu conheço muita gente que... Vou usar um caso real e de um famoso. O vocalista do Linkin Park,
Pô, tem vários vídeos dele entre família, rindo, no Natal, tocando, cantando, brincando. E o cara se suicidou, entende? Então nem a família conseguiu Conseguiu ver, identificar isso daí. entende? Então, assim, ele não conseguia se abrir com a família com aquela parte nossa de homem, sabe? Sim, De sim. coluna. Eu não quero me demonstrar fraco. Esse E demonstrar fraqueza pra gente é muito ruim. é ruim para o homem, por isso que aumentou muito os casos de suicídio entre os homens. Justamente por isso, porque nós somos o pilar da família, vamos dizer, a coluna. Se eu me mostrar fraco para a minha família vai desmoronar. Posso falar uma parada? Eu tive que baixar muito minha régua. Eu tinha uma régua... Eu lembro que no início do podcast eu tinha muito atrito com o Marcos e tal, porque a minha exigência às vezes acabava parecendo meio absurda. Só que o meu problema não era nem o atrito, é que minha régua era tão alta que eu começava a me autocobrar e eu começava a ter crise de ansiedade por isso. É que você não atingiu o seu padrão. Entende? E aquilo... Eu não me importava nem de fazer o que tivesse que ser feito para chegar onde tivesse que chegar. Dentro do meu caráter, sabe? Nada de errado. Mas eu tive que baixar minha régua para poder equilibrar essa questão da ansiedade. E muita gente tem a régua muito alta que faz com que esta régua traga ela cobranças excessivas e faz com que de gatilho venha a ansiedade. É como nós falamos, como falei no podcast anterior, entre o ego, o superego e o id. O superego é o super juiz, porque você foi criado assim, na sua casa. O homem não pode demonstrar fraqueza. Então, o seu superego, ele é um juiz extremamente carrasco. Você fez, você tem que pagar. Não faz isso porque eu vou te castigar. Não faz aquilo porque eu vou te corrigir. Então, isso gera um conflito. Gera um conflito de ansiedade no ego. Quem tem que passar por tudo isso sou eu, que tenho que lidar com o meio em que vivo, com os meus pensamentos, como diz os demônios de Da Vinci na minha cabeça, com meus próprios demônios, vamos assim dizer, para as pessoas entenderem que está ali na minha cabeça martelando, e com o anjinho e com o demoninho aqui ao todo tempo, isso vai me gerar um conflito, que você falou, a ansiedade. Quando você sobe muito a sua régua, isso não é culpa sua, vamos assim dizer, não é culpa sua porque foi assim que você foi criado. Nós vemos lá na escola de Lacan, que Lacan fala muito bem sobre isso. Você não pode só analisar o paciente, você tem que analisar o meio que ele foi criado. Mas por que a sua régua era tão alta? Porque você foi criado com uma régua muito alta. Você sabe um gatilho disso que eu tenho, que é do meu pai? Eu lembro que... Sabe os frises horizontal? Sim, sim. Aquele de 2 tampas? Uhum. Eu lembro que eu arrumava os queijos tudo certinho. Os queijos mais pesados embaixo, os menos mole em cima e aqueles que eram mais molinhos, tipo requeijão, em cima, por último. Eu terminava de arrumar, pra mim tava, porra, perfeito. Meu pai falou assim, tá tudo errado, faz de novo. Cara, aí aquilo foi aumentando a minha régua. Exatamente. E eu vi que eu arrumei perfeito pra mim, mas tinha como melhorar. Você falando da sua régua, Daniel, ser muito alta, ela é questão do superego, que foi criado como um carrasco na sua vida, um juiz extremamente duro que veio só para te condenar. É extremamente difícil você viver com uma pessoa assim. Conviver é mais ou menos uma pessoa que tem toque. Para ela, você nunca vai atingir o padrão dela, porque ela é muito superior a você. E por mais que você faça, você nunca vai chegar lá. E aí no seu íntimo fala, poxa, essa pessoa, tudo que eu faço para ela é pouco. E na sua mentalidade, cria um nível de ansiedade, de estresse altíssimo. A sua ansiedade vai lá em cima, o seu estresse vai lá em cima, a sua tensão vai lá em cima, porque você nunca consegue ser aprovado. Você nunca consegue ser aprovado, e isso é preocupante. E quando você observar esse tipo de coisa, tem que correr mesmo para tratamento. Vai procurar um psicanalista, vê lá o Santana Rony e manda bala. Vamos procurar um tratamento para que você tenha uma melhor qualidade de vida. E quais que são os tratamentos, meu amigo? Bom, hoje nós temos na psicoterapia, temos algumas que já são bem trabalhadas esses dias. A TCC. Que seria? TCC é Terapia Cognitivo-Comportamental. Que ela vai te ensinar a você lidar com esse estresse diário e aprender a lidar com esses momentos de tensão, a relaxar o seu corpo, mesmo diante desses momentos de tensão, para fortalecer o seu ego.
Porque quem tem que controlar a sua vida é o seu ego e não o seu superego e nem o seu id. Então, no TCC você aprende bastante essas práticas, essas técnicas. É a técnica da respiração, acalmar seus nervos mesmo. E ela tem bem parecido quando você toma um ansiolítico, um medicamento antidepressivo. Também são tratados com antidepressivos, né? Os médicos recomendam muito o antidepressivo, mas também recomenda a psicoterapia. Podemos falar também do Mindfulness, que é sempre cheio. É tipo assim, vou explicar a técnica do Mindfulness, já é bastante utilizada, e ela é uma técnica de relaxamento sensacional. Está sendo bastante difundida hoje, e ela consiste, tipo, você olhar para o horizonte, você observar o que está à sua volta. Observar seus próprios nervos, você observar seu próprio corpo, você se auto-reconhecer e acalmar, olhar para você, ver o que está de fato acontecendo à sua volta, para você tirar o seu foco daquela preocupação X que está te levando a ter esse ataque de ansiedade. Outra técnica hoje bastante utilizada, está sendo bastante difundida desde 2013, se chama o Brain Spotting. Ainda não é aceito pela psicologia, vamos falar de Brasil, ainda não aceita essa técnica aqui dos Estados Unidos, mas ela usa um foco, usa os seus olhos para identificar qual é a parte do seu cérebro que foi atingida por um trauma. E aí, a partir desse foco dos seus olhos, busca aonde a região cerebral, aonde que está localizado isso, para a gente identificar onde é que o trauma está guardado, para trazer o inconsciente, o que está inconsciente ao consciente, e para fazer você enfrentar essa situação na sua vida, esse trauma. Pô, sensacional. Cara, é bastante informação, eu fico feliz por conversar aqui com você hoje. E, assim, de novo, né, se alguém sente que não tá bem, se alguém sente que tem alguma coisa estranha, pode às vezes não estar, mas na dúvida, né, entre em contato com um profissional. Você vê, tem os tratamentos, as maneiras de identificar, as maneiras de sair daquele momento de ansiedade, né, mas assim, você tem que primeiro ser instruído pelo profissional de como fazer. Exatamente. Que esses tratamentos que você falou, eu vejo que não são simples, é de uma complexidade ao nível de sempre precisar de um profissional acompanhando. Então, para você que está sentindo alguma coisa, cara, se você é homem e tem vergonha de falar com seus parentes, não fale, brother. Procura aqui um profissional, procura o Rony, procura uma pessoa para te ajudar, para te alinhar, para te encaminhar. O Rony, ele também faz acompanhamentos online. Se você tiver vergonha de mostrar, cara, faz só a ligação, só né, Rony? áudio e a gente conversa. Conversa, entendeu? Porque existe ali existe uma não é guerra, mas existe ali uma falta de sensibilidade quanto se diz nós homens, porque temos que ser fortes. E somos. Somos, e por muitos anos guardamos isso. Não estou falando de quebrar o ego, não estou falando de ser menos. Estou falando, cara, tem um problema? Trate. Assim como é uma dor de dente que você tem que ir no dentista arrancar o dente, é ansiedade. Ela tem que ser vista dessa forma. Então, se você sente algo, se você tem algo que te incomode, que você está no trabalho com vontade de ir embora, agoniado, que a hora não passa, está te incomodando, seu trabalho não está te deixando feliz, às vezes, se você conversar com a pessoa certa, se você for direcionado, aquela perspectiva do que está acontecendo, ela pode mudar, e aquele sentimento. E eu falo como uma pessoa que já pensou o suicídio, porque eu já pensei em me jogar do segundo piso da onde eu morava lá no Brasil várias vezes. Então, procura, cara. Eu consegui me cuidar sozinho até um certo momento. Aqui na América, eu tive ali um primeiro momento para me virar sozinho, mas ao decorrer disso eu consegui conversar com pessoas que eram profissionais da área, pessoas que conseguiram me instruir, me explicar o que estava passando na minha cabeça, e eu começar a me realinhar. Pelo fato de ter uma régua muito elevada, e
ter necessidades que precisam de resultados que só vêm pelo futuro, então eu acabava tendo aquelas crises de ansiedade, assim, porra, tem que acontecer logo, mas não era o que acontecer logo. Tudo dentro do seu Step tempo. by step, entende? Então, assim, se você está assistindo, se você está aí acompanhando, entra no @Santana Rony, entre em contato com ele, ou se não, manda mensagem pra gente, a gente encaminha, troca uma ideia. Chega aí, vamos trocar uma ideia junto, beleza? Esse é mais um quadro. Espero que vocês tenham assistido esse. Se não assistiu os anteriores, vai lá, dá um review lá nos últimos vídeos, nos últimos quadros, que com certeza vocês vão adorar, beleza? Te vejo até a próxima. Valeu, brigadão, Rony. Um abraço, eu que agradeço a oportunidade de esclarecer a nossa comunidade aqui na América. Tamo junto.